Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre o tema da água. Se a água é toda igual ou se há diferenças entre ela. Vou aguardar um bocadinho para que as pessoas entrem no canal e vamos começar em breve. Olá, bom dia a quem está a entrar. Agradecia se me dessem um feedback se está tudo bem com o som e com a imagem também. Bom dia, Lúcia. Olá, Patrícia. Olá a todos que estão a entrar. Peço desculpa por este pequeno atraso de 2 ou 3 minutos. A história que vos contei hoje. Eu vou começar por contar uma pequena historiazinha, ok? Como tenho feito nos outros vídeos e depois, entretanto, começa, assim as pessoas vão entrando. Então, a história que eu vou contar hoje, eu aqui indeciso entre duas histórias. Mas vou contar esta. Então, esta é uma história que diz mais ou menos o seguinte. Havia um agricultor que tinha um filho, ok, e viviam no campo, e chegou a uma certa altura que o rapaz, a andar de cavalo, magoou-se. Caiu abaixo do cavalo e magoou a perna. Caiu e as pessoas da aldeia a dizerem que pena, que azar que ele teve, caiu-se e magoou-se. E o velho, o pai, apenas disse: será sorte, será azar, só o tempo dirá. E assim foi. Depois, entretanto, passados uns tempos, o cavalo que eles tinham fugiu também. Fugiu, ficaram sem o cavalo. Outra vez as pessoas da aldeia: ai, que azar, ficaram sem o cavalo, ele fugiu. E mais uma vez o velhote disse: será sorte, será azar, só o tempo dirá. E assim ainda aconteceu mais alguma coisa que já não me lembro. Pronto, de qualquer maneira. Entretanto, começou uma guerra. Ok? Começou uma guerra e todos os jovens foram recrutados para ir. Okay? Então começaram a chamar todos os jovens das aldeias para ir para a guerra. Mas, como o rapazito estava magoado por causa da queda no cavalo, não foi chamado. E então aí nessa altura as pessoas da aldeia: que sorte, o teu rapaz não tem que ir para a guerra porque estava magoado. Mais uma vez o velhote: será sorte, será azar, só o tempo dirá. Depois, entretanto, aconteceu também que o estábulo deles pegou fogo. Pegou fogo e tudo o que estava lá queimou. E as pessoas, mais uma vez: que azar que tiveram. E o velhote: será sorte, será azar, só o tempo dirá. A verdade é que depois o cavalo, entretanto, apareceu. O cavalo não morreu com o fogo. E as pessoas da aldeia, mais uma vez: que sorte tu tens. E o velhote, mais uma vez: que sorte ou azar, só o tempo dirá. Ou seja, esta história ficou assim um bocadinho mal contada, mas deu para perceber o âmbito. O que é que eu queria transmitir com esta história é que às vezes nós achamos que uma coisa pode ser muito boa ou muito má que nos está a acontecer, mas nós não temos a percepção do que é que aquilo implica a longo prazo. E então, um bocadinho aqui como acontece com a água, que a água tem várias propriedades, tem vários efeitos,
e tem várias coisas que estão na moda, é algo que nós ainda não sabemos se é sorte, só é azar, só o tempo dirá. E então esta atitude que este sábio mais velho que ele tinha de aguardar pelo desenrolar das coisas, permitiu-lhe manter-se sereno e não andar a balançar neste ai que bom, ai que mau, agora foi a sorte, agora foi o azar. Ok? Então, vamos começar com o tema de hoje. O tema de hoje é a água, e a água que não é toda igual. Ok? Ela é igual, não é? Ou não, vamos ver isso. Molecularmente toda a gente sabe que a água é chamada H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. Ok? E tradicionalmente nós conhecemos que a água pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Ok? Isto é o que quase toda a gente aprende. Depois aprendemos o espaço que existe entre cada átomo, pronto. Aprendemos que aos 0 graus ela congela e até expande, que aos 100 graus ela entra em vapor d'água, e isto é o que nós conhecemos. Mas, ultimamente, até já se descobriram mais coisas interessantes sobre a água. Se calhar muita gente aqui não conhece, mas já foi descoberto um 4º estado da água. Okay? Além do sólido, líquido e gasoso, descobriu-se um 4º estado. Okay? Que é um 4º estado, é chamado um estado quântico, em que a água consegue existir em 2 sítios ao mesmo tempo. Okay? É uma coisa já muito à frente, depois eles falam do efeito túnel. Pronto, mas o que é que isto mostra? Que há muita coisa que a gente desconhece. Okay? Aquilo que nós achamos que existe só no mundo físico, existe algo muito mais além. E isto ficou refletido na água. Existe este 4º estado da água, que se nota que isto acontece particularmente dentro do mineral do berílio, em que a água está lá, está encapsulada, okay? E consegue estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Ou seja, só para mostrar que há aqui coisas sobre a água que nós desconhecemos, já para mostrar que ela não é tudo igual. E então, em termos de água para o nosso consumo, nós conhecemos vários tipos de água e ela chega a nós de diferentes maneiras, certo? Dentro daquilo que é mais o autoconsumo para beber, nós temos a tradicional água com cloro, okay? Que é a que vem da torneira, com hipoclorito. Temos as águas engarrafadas. Depois, há pessoas que têm água da mina ou do poço. Há quem tenha filtros em casa e filtra a água. Há quem coleciona a água da chuva. Ok? E então, no meio deste espectro todo, elas são bastante diferentes. E mais à frente eu vou explorar um bocadinho porque é que elas são diferentes. E embora a molécula seja sempre a mesma, seja sempre H2O, às vezes ela pode ter mais toxinas ou menos toxinas, mas ainda existe mais além disso. A forma como a água se encontra grave certas informações. Ok? Então vamos primeiro falar das coisas mais básicas, que é aquilo que eu falo sempre nas consultas e faz parte das recomendações. Em termos de água para beber, ok? Entre isto que eu falei, da água de cloro, água engarrafada, água da mina, do poço e filtrada, vamos por ordem. Água com cloro, ok? Água da torneira. Não considero que seja a opção mais ideal. Seja o cloro, porque interfere muito com problemas da tiroide e acaba por ser um ião que nos é tóxico, é altamente oxidante, ok? Portanto, quem tem a tendência a beber água da torneira, eu costumo recomendar que ou filtre essa água, ou então pelo menos a ferva para evaporar um bocadinho o cloro, ok? Eu, como toda a água que consumo é filtrada, e por exemplo a do meu banho não é, eu abro a água do banho e sinto logo o cheiro a cloro. Ou vou à casa de outra pessoa ou outro local, quanto mais a pessoa não consome, mais começa a sentir. Eu antes não era sensível, cada vez mais sou. Então a água com cloro é uma coisa de deixar de parte, especialmente para quem tem problemas de tiroide e de uma forma geral para toda a gente. Okay? O cloro foi bom, permitiu que chegarmos à atualidade de hoje e não termos tantas doenças por contaminação da água, mas já chegamos a um ponto em que conseguimos ir além e então devemos adaptar a esse patamar. Segundo ponto, água engarrafada. Okay? Nós na água engarrafada temos desde as águas mais baratas, das linhas brancas, não é? Dos continentes, modelos, pingo-doces, até às águas mais caras, não é? Águas glaciares, as águas de Monchique, com pH 9.8 e isso. Okay? Então, primeiro, qual é o problema da água engarrafada? É o plástico. Okay? O plástico, quando está submetido a calor, e está, ninguém aqui acredita que os garrafões estão sempre conservados num sítio sem luz solar e ao frio, porque não está. Se calhar durante os meses que teve nos armazéns e depois esteve nas prateleiras e que teve em nossa casa e no transporte do carro até a gente consumir, ela esteve exposta à luz, esteve exposta ao calor e do plástico
vão saindo substâncias para a água. Okay? Algumas delas nós conhecemos, que até já começa a haver garrafas que dizem que não têm BPAs, bifisfenol A, okay? Que é considerado um xenoestrogénio. O que é isso? É uma substância que se comporta no nosso corpo como um estrogénio. Só que é um estrogénio que tem um efeito muito pior que o estrogénio natural. Ele liga-se à molécula e não sai, mesmo em doses baixinhas. Ou seja, especialmente para pessoas que têm, na maior parte das mulheres, okay? Todo o problema ligados a estrogénios, seja parte mamária, quistos, cancro de mama, úteros, ovários, influencia bastante. E pessoas que tenham tumores que sejam estrogênio dependentes, ou seja, muitos tumores, faz-se biópsia e vê se tem um receptor positivo para estrogênio ou não. Ele afeta nesse nível, ok? Pode até estimular o crescimento. E também a nível ósseo. Os nossos ossos também têm receptores de estrogênio. Estes xenoestrogénios que saem do plástico interferem também negativamente, podendo levar a osteoporose e outros problemas. Portanto, água engarrafada é melhor que água com cloro, de certa maneira, mas ainda assim eu consideraria que não é o ideal. Ok? Depois, dentro da água engarrafada, ainda temos aqui muita coisa para falar, não é? Nós temos o pH da água, que eu vou abordar mais à frente, e a moda que hoje em dia muita gente beber água alcalina, a água de Monchique, ok? Então, eu vou falar disto mais à frente, mas vou já dizer isto, que é, a água de Monchique ela é mais alcalina porque ela tem mais sais dissolvidos, ok? Se eu pegar numa água com pH neutro e puser um bocadinho mais de minerais, um bocadinho de sal, ela vai ficar mais alcalina. Eu chegar a uma água, um pH neutro, e puser 3 ou 4 gotinhas de limão, ela, neste caso, vai ficar mais ácida, mas depois vai ter um comportamento alcalino no nosso corpo. Ou seja, o pH da água, como a água é uma substância que facilmente altera o seu pH, o pH da água ser alcalino, ou ser mais ácido, ou ser neutro, pouca influência vai ter no nosso corpo. Ok? Por exemplo, eu costumo dizer às pessoas que o poder alcalino de uma peça de fruta ou de uma couve, se calhar corresponde a 1000 litros de água. Ou seja, nós até podemos estar a beber água alcalina, água alcalina, água alcalina. E não tem mal nenhum. Mas rapidamente essa água alcalina nós pusemos um bocadinho de ácido e ela perde logo o pH todo. Ou seja, tem pouco poder, que é aquilo que nós vamos falar mais à frente, tem pouco poder de manter essa alcalinidade. Ela é alcalina, mas tem pouca força para lá se manter. Ok? Ou seja, no nosso corpo ela bebe-se e pouco efeito vai ter essa sua alcalinidade. Ok? Então, as pessoas que me dizem, bebe água alcalina, de Monchique e não sei o quê, vale a pena, eu digo, não é mau. Se não fosse engarrafada era melhor, mas não vale a pena o preço. Ok? Depois, temos as águas de mina e de poço. Quando são testadas, ok, especialmente uma água de uma mina, para mim eu considero a melhor água que existe. Ok? Uma água que vem viva da terra, que não esteja contaminada, que seja testada, não há água melhor do que isso. Ok? É uma água que vem em movimento, não esteve estagnada, não esteve conservada, vem à temperatura mais ou menos 4 graus da terra e é uma água mais viva. Ok? É uma água que vem como a natureza a produz. A água que vem do poço também não é má. Ok? Também é uma água corrente. Não é tão viva como a da mina, mas também é uma boa opção, que é a opção que a maior parte das pessoas tem. Desde que seja testada e vejam se não tenha demasiados íons ferrosos ou tudo isso, é uma ótima água. Coloca-se um filtrozinho caseiro e é uma água para a vida. Ok? No último patamar, existe aquilo que eu posso considerar que são as águas filtradas. Ok? O que são as águas filtradas? São águas que, antes de chegarem a nós, para o nosso consumo, passaram por vários filtros, ou por um filtro. Nós temos desde os mais básicos, que é, por exemplo, aquele filtro da brita que se compra no continente, um filtro de carvão, põe-se a água da torneira com cloro, ela vai passando pelo filtro e sai o cloro e bebe-se essa água, ok? E temos até uns preços melhores, ok? Que podem algumas custar milhares de euros, que além de removerem o cloro, removerem os metais pesados, ainda podem colocar íons na água, podem magnetizar a água e podem fazer várias coisas. Podem pôr um pH diferente, ou seja, existem esse tipo de equipamentos que eu considero que é um bom investimento para a vida, ok? É uma coisa que vale a pena investir quando a pessoa tiver essa possibilidade. Se alguém tiver uma água da mina, entre uma e outra, acho que são ela por ela, ok? Ainda assim eu prefiro a da mina porque é mais pura.
A segunda melhor opção é ter uma água filtrada com um bom equipamento em casa. Ok? Que passa primeiro pelo filtro e depois vai à máquina, onde é ionizada. Mas já vamos chegar a esse ponto, eu já vou falar mais disso. Então, o que é que eu vos queria falar ainda aqui da água? Nós temos que lembrar que o nosso corpo ele é 65% a 70% de água. O nosso cérebro é 70% de água também. E a água e a maior parte dos alimentos que nós consumimos também tem um grande teor de água. Só para terem noção, por exemplo, um pepino é 96% de água, uma couve também 95%, os mirtilos 95%, um tomate 94%, uma pera 90%. Ou seja, a maior parte dos alimentos na natureza já têm muitos líquidos. Ok? Os alimentos mais frutas e vegetais. Então, muita gente quer saber quanto é que eu tenho que beber de líquidos por dia, quanta quantidade de água que eu devo beber por dia. Isto vai depender um bocadinho da alimentação da pessoa. Ok? E eu vou entrar um bocadinho mais a fundo nisso mais à frente, mas só para lembrarem que os alimentos já contêm água naturalmente. E a água que está dentro de um alimento, a água que está dentro de um pepino, ou que está dentro de um tomate, ou dentro de um morango, ou dentro de uma couve, não é a mesma água que está a vir na torneira, ou a vir numa máquina, ou mesmo a vir da mina. É uma água que já foi molecularmente trabalhada dentro do alimento e que tem uma certa configuração que nos é mais benéfica. Há quem lhe chame mesmo água estruturada. Ok? Se vocês forem à internet e procurarem águas estruturadas, vão encontrar muita informação a favor e muita informação contra. Ok? Eu vou-vos dar aquilo que eu estudei e que acredito. Que é, durante muito tempo não havia fundamentação para isto que se falava da água estruturada. Esta água que já tem uma certa forma diferente e que até se dizia que a estrutura molecular dela é diferente. Há quem chamava até H3O2. Ok? Porque ela combina em conjuntos. E durante muito tempo teorizava-se que isto existia, via-se os efeitos disso, mas não havia cientificamente nenhuma prova dessa existência. Mas atualmente há um cientista, o Dr. Gerald Pollack, okay, que ele conseguiu provar que realmente existe este quarto estado da água e que a água nos alimentos, a água quando submetida à luz solar, ela transforma-se. Okay? Ele estudou que a água, junto a materiais que absorvem, ou seja, que eles chamam materiais hidrofílicos, ela subdivide-se entre as suas moléculas mais negativas e as moléculas mais positivas, ou seja, entre o H+, e o OH-. E o que é que isto quer dizer? Na prática não quer dizer muito, mas o que é que eles constatam? Que se eu tiver aqui água, ok, e incidir luz sobre esta água, as moléculas de água vão se separar em duas zonas. Umas com mais H+, ou seja, um polo mais positivo, e a outra com um polo mais negativo. E o que é que tem um polo negativo e um polo positivo? As baterias. Ok? Então o que é que se descobriu? Que a água, quando submetida à luz solar, e não só à luz solar, toda a radiação infravermelha que existe em todo lado já tem este efeito sobre a água polariza e forma uma espécie de uma bateria. E se nós nos lembrarmos que nós somos 70% de água, ok? A água que existe em nós, ela pode ter este efeito polarizante de dar energia ou não dar energia. E isto é uma informação muito recente, muito nova, mas muito importante. Porquê? Porque isto mostra duas coisas. Que a água não é toda igual, que a água dos alimentos já vem com esta configuração, ou seja, uma água estruturada, que podemos dizer que é água com bateria, com eletricidade, ok? É uma água com corrente elétrica, e que... Pronto, é isso. Então, e que a luz solar também tem um impacto diretamente em nós, porque nós somos 70% água, de carregar as baterias celulares. Ok? Para quem quiser pesquisar, Dr. Gerald Pollack, um investigador fenomenal, ele tem vídeos até na internet a explicar um bocadinho o que é a zona de exclusão, a zona em que se juntam os polos positivos e negativos da água. Vale a pena aprofundar, porque isto vai ser um campo da ciência que, quanto mais for estudado, tem muito potencial. Ok? Desde baterias a água e sal, tudo mais. Então, quanto é que uma pessoa deve beber de água por dia? Eu já expliquei que a maior parte dos alimentos contém água e nós temos que ter isso em consideração. E outra coisa que eu acho que é interessante sabermos é que
o conceito das últimas décadas que nós tínhamos da quantidade de água que devemos beber por dia foi baseada num estudo apenas de uma pessoa que fez os cálculos a partir de si, isto nos anos 30, e isso até à atualidade foi esse estudo de uma pessoa que prevaleceu. A norma que se dizia que uma pessoa devia beber 8 copos de água por dia veio desse único homem. Não estava muito errado, mas só para perceberem como é que algumas coisas chegam. Por exemplo, a dose de vitamina C recomendada por dia foi também baseada apenas no valor que devíamos consumir para não ter escorbuto. E aumentaram 3 vezes, por isso é que é uma dose mínima, 60 miligramas. Quando nós sabemos que o homem do Paleolítico consumia 400, 500 miligramas por dia. Okay? Então, há muitos valores nutricionais que nós não temos uma fundamentação correta e temos de ter em atenção nisto. A água era uma delas. Foi um homem, nos anos 30, que decidiu testar quanto é que devia ser o consumo normal e então, até à Idade Moderna, quase que foi só isto que prevaleceu. Hoje em dia já temos mais estudos, temos coisas mais concretas e já temos números mais científicos, digamos assim, sobre os quais nos devemos reger. Então, estes números, só para saberem, diz que uma mulher deve consumir entre 4 a 7 copos por dia, ou seja, entre 1 e 1,5 litro. Isto é água sem contar com os alimentos. Nos homens, 6 a 11 copos, ou seja, 1,2 a 2,5 litros. Quem faz exercício, este consumo começa a aumentar. O que é importante termos noção aqui? Que uma pessoa que coma sopa, coma bastantes legumes, ainda vai comer uma peça de fruta ou 2 durante o dia, quase que já vai ali mais 1 litro de água. Ok? Portanto, para mim, qual é o indicador de que se nós devemos beber mais água ou menos água? Porque isto é uma coisa muito pessoal e que nós temos de ter atenção, não é simplesmente... São 8 copos por dia. Ok? Isto varia. Varia se é inverno, varia se é verão, varia com aquilo que comemos. A melhor maneira de termos uma informação fidedigna é nós observarmos a nossa própria urina. Ok? Se nós temos uma urina muito escura, muito amarela, muito escura, às vezes até com um cheiro forte, claramente estamos desidratados e precisamos beber mais água. Se começamos a beber mais água, mais, e chegamos a um ponto em que ela já sai transparente, já é demasiado, já estamos a dar trabalho ao rim sem necessidade. Então aí podemos reduzir um bocadinho. Então, para mim, mais importante do que a pessoa seguir 1 litro por dia, 1,5 litro, mais importante é a pessoa controlar aquilo que o corpo está a dar de resposta. Ao vermos a urina, a cor que ela tem, e aí adaptarmos. Estamos com a urina mais escura, se calhar tem que beber um bocadinho mais de água hoje. Estamos com a urina muito clarinha, se calhar anda a beber demais. E assim nós conseguimos respeitar as indicações do corpo. Ok? Pronto. A importância da água. Toda a gente sabe, não é? Somos 70% de água, mas não só. Já sabe que a água é remédio e ela ajuda inclusive a prevenir alguns tipos de cancro. Ok? O consumo de água, vou-vos dar isto, são dados científicos, se alguém quiser até vos mando os estudos. Não é o consumo de água, vamos dizer, as pessoas que estão mais desidratadas, com carência de água, aumentam o risco de doença coronária, ou seja, ataques cardíacos, doenças broncopulmonares, doenças renais, pedras nos rins, cancro do intestino e da bexiga, infecções urinárias, obstipação, cáries dentárias e imunidade das mucosas. Ou seja, pessoas que estão cronicamente desidratadas, que não têm um consumo suficiente de água, o risco destas doenças aumenta. Isto é científico, eu posso mandar os estudos para quem quiser. Ok? Eu até estava a ver o do cancro da bexiga, tem uma relação que só aumentando 1 copo de água por dia diminui o risco em quase cerca de 20%, uma coisa medonha. Ok? Portanto, a coisa mais problemática que pode haver é nós termos carência de água. Ok? Não termos o suficiente, controlamos isso pela urina, porque muitas vezes a sensação de sede não é fidedigna. Ok? Ela pode estar viciada, podemos já estar mais envelhecidos, os receptores podem não estar tão bem calibrados e não sentimos essa sede, mas a urina é fidedigna. Ok? Então, o que é aquilo que eu falei mais atrás, de um bocadinho do quarto estado da água, das investigações do Dr. Gerald Pollack, de que a água, quando está submetida à luz, seja a luz solar ou luz infravermelha, ela cria polos, ela transforma-se numa bateria. Ok? Então os alimentos não são água
pura como a água da torneira ou uma água da mina. É a água que já vem carregada eletricamente. Ok? Mesmo dentro das nossas células, dentro de uma célula que tem várias proteínas a circular, ao redor das proteínas já se forma uma corrente negativa que faz com que haja uma energia eletrostática dentro da célula e permite com que a célula haja movimento dentro dela. Ou seja, uma pessoa que não apanha sol não carrega as baterias criadas pela água. Okay? Que é um mecanismo que, se nós pensarmos em escala evolutiva, começou a surgir mais nas plantas, com a fotossíntese, e à medida que surgiram seres mais complexos, até nós aos mamíferos, este não foi um mecanismo que se perdeu. Okay? Foi um mecanismo que se adaptou e todas as nossas células não têm a fotossíntese pura, mas têm mecanismos de absorver a luz solar e transformar isso em energia. Ok? Portanto, nós podemos dizer que fazemos fotossíntese à nossa maneira. E isto é um processo fundamental, já está estudado e que não nos podemos esquecer. A luz solar não é substituída com vitamina D. A luz solar tem um efeito próprio. Ok? Então, que coisas é que transformam esta água aparentemente normal, H2O, em água carregada eletricamente com eletricidade? O nosso corpo é eletricidade. Okay? Quando a nossa corrente elétrica do corpo começa a baixar, quando as células começam a ter menos energia, surgem as doenças. Quando nós voltamos a carregar as baterias, estamos saudáveis. Por isso é que há muitos equipamentos à base de parte elétrica, a acupuntura é um tratamento também em meridianos onde passa corrente elétrica. Okay? Então, o que é que precisamos para criar isso? Precisamos estar hidratados, ter água. Depois, alimentos que tenham muita concentração desta água estruturada ou água eletricamente carregada, sumos verdes, ok? Sumos verdes de plantas é dos alimentos que têm mais isso, ok? Certos temperos como a curcuma, água de coco, também têm uma carga elétrica muito positiva, ok? A luz solar. Outro tipo de coisa que ajuda a carregar a bateria da água é a luz infravermelha, que está nas saunas, ok? O calor, a temperatura. E outro que eu sou particularmente fã e gosto muito é aquilo que é chamado o grounding ou earthing, que é tão simplesmente estarmos em contacto com a terra. Pode ser feito, a pessoa indo para o exterior, tirando os sapatos e as meias e pondo o pé diretamente na relva, ok? Porque nós sabemos que o planeta tem uma carga elétrica negativa e nós, se estamos sempre a andar com solas de borracha, estamos isolados e vamos acumulando carga elétrica positiva. Por isso é que às vezes até damos choque e passamos energia eletrostática que os cabelos até levantam. Mas quando pomos o pé na terra, ela recarrega-nos com esta energia negativa. Não é negativa por ser má, é negativa porque tem a ver com a carga. Então este grounding ou earthing também pode ser feito dentro de casa. Okay? Existem tapetes que se ligam ao fio terra na parede e que nos permitem estar ligados dentro de casa à terra. Existem tapetes para a cama, existem tapetes para a sala, eu tenho um desses. Existem também para o escritório. Eu posso dizer que se eu estiver a trabalhar no computador e estiver com os meus pés num desses tapetes, eu estou a levar choques constantemente do computador. Não posso usar os dois ao mesmo tempo. Ok? Porque quando o computador está a carregar, eu ponho o computador a carregar, ponho-me em cima desse meu tapete e levo choque sempre que toco no computador. Se eu tiro o computador de carregar, ele para. Ok? Porque eu conduzo essa eletricidade para a terra. Ok? Então, solas de borracha é uma coisa que temos de ter em atenção, porque nós ficamos positivamente carregados e isso drena muita energia do corpo. A radiação eletromagnética, o 3G, 4G e por aí adiante, a mesma coisa, tem este efeito de nos carregar positivamente com energia que não é positiva. Muita gente que é sensível à radiação eletromagnética, que já existe, já é uma doença que existe não me lembro o nome, já existe o código para essa doença, okay? No compêndio médico de doenças, já existe essa sensibilidade, há pessoas que são sensíveis a isso e tem a ver com isto, com esta perda da carga negativa que nós temos que ter para nos sentirmos bem. Ok? Então, que características mais moleculares e químicas é que a água deve ter, que nós temos que ter atenção e que aquele tipo de máquinas que filtram e dão características à água têm? O primeiro que nós já falamos é o pH da água. Já falei que o pH da água pode ser mais alcalino, não tem problema nenhum, mas é como eu vos expliquei. A água é uma coisa que tem pouco poder de aguentar o pH. Ok?
Nós pomos um bocadinho de vinagre ou um bocadinho de sabão e o pH dela flutua logo. Basta uma gotinha ou duas. Ou seja, ela até pode ter um pH alcalino, mas tem pouco poder em manter esse pH. Mas, ainda assim, é melhor que seja alcalina. Ok? Mesmo a água neutra não tem problema. Águas muito ácidas, é que a longo prazo também não tem grande vantagem. O segundo ponto que é muito importante numa boa água, e que é isso que a grande vantagem das máquinas que produzem águas ionizadas têm, é um parâmetro que se chama ORP, que é o potencial de oxidação e redução. Existem pauzinhos para medir isso, para ver qual é o potencial de ORP da água. Ok? Que está relacionado também com a medição da quantidade de H+, que existe, que é medido por o RH2. Okay? É outra constante química. Quanto menor for o ORP, ou seja, se nós tivermos uma máquina que produza um ORP de menos 600, quer dizer que a água tem menos 600 de corrente elétrica, que é uma coisa boa. Okay? Nesta casa da corrente elétrica, aqui o negativo é melhor. Enquanto que águas engarrafadas, torneiras, coisas que estejam estagnadas, vão ter um ORP positivo. 10, 20, 30. Quanto mais, por exemplo, as Coca-Colas, isso tem quase um ORP de 400. O que é que isso quer dizer, este ORP? É o oposto de ser antioxidante. Ou seja, uma água que tenha um ORP negativo, menos 20, menos 50, menos 300, menos 500, menos 600, é uma água antioxidante. Então a gente sabe que os antioxidantes são fundamentais. Ok? Uma água que tenha um ORP positivo, 100, 200, é uma água que é oxidante. E não nos interessa isso. Ok? Porque de oxidação já estamos nós cheios. Nas toxinas, no oxigênio que respiramos. Ok? Nós o que precisamos ajudar ao corpo é com um efeito antioxidante, que já vamos buscar às frutas, aos legumes, mas podemos ter uma água que tem isso ainda melhor. Muitas das águas consideradas milagrosas, pessoas que vão para aquelas fontes que têm propriedades, algumas é pelos minerais, pelos enxofres, por isso tudo, mas há águas que as pessoas bebiam e que ficavam mais rejuvenescidas. Há águas que são consideradas quase milenares, águas que existem nos glaciares, são águas que o seu ORP é negativo, ou seja, uma água antioxidante. E é isso que as máquinas que ionizam a água fazem. Okay? Elas passam a água por chapas elétricas que ionizam a água, põem em potencial negativo e a água que ela separa a água em duas, uma vai para o esgoto e a outra é a que nos sai na máquina para nós bebermos. Okay? Isso ainda é mais importante que o pH da água. Okay? Quanto mais as pessoas começarem a ter consciência que o parâmetro mais importante da água não é o pH, mas sim o ORP, mais vamos começar a ter atenção de onde a água vem. Ok? Outro patamar que eu também queria falar e que algumas destas máquinas fazem é a maneira como a água nos chega. Porque a água ela pode estar organizada de várias maneiras. Ela pode estar toda molecularmente ligada, mas estas máquinas, por norma, elas separam a água em pequenas moléculas, aquilo que eles chamam os microclusters, que são pequenos agregados de água, okay? Em que elas andam em grupos de 5, 6, 3 moléculas cada vez. Por ela andar em grupinhos mais pequeninos, pensa-se, não vos consigo garantir isto, mas aquilo que se pensa é que ela tem uma melhor absorção. Ou seja, que ela consegue mais rapidamente penetrar dentro da célula. Ok? Então, não só o facto de ter um pH melhor, mais alcalino, de ter um ORP extremamente negativo, mas também a água ser em pequenos compostos, em microclusters. Isto é uma das grandes vantagens que a água natural da natureza que venha de uma mina nos dá, ou então nós arranjamos um equipamento que consiga fazer estes processos. Ok? Além disso, e agora é um dos tópicos favoritos meus quando se fala de água, que se calhar já muita gente ouviu falar, que é as investigações do Dr. Masaru Emoto. Ok? Para quem não me conhece, eu recomendo quando acabar o vídeo, vão à internet, ponham o nome dele, ok? Masaru Emoto. Mesmo que escrevam mal, vão encontrar. Ele fez uns estudos que muita gente chama os cristais da água, ou como é que os pensamentos alteram a estrutura molecular da água. Ok? Para quem quer aprofundar mais isto, ele tem 2 livros muito bons, e há um filme interessantíssimo, que fala até um bocadinho de física quântica e que fala deste efeito na água, que se chama What the Bleep Do We Know?
Em português o filme chama-se Afinal que Sabemos Nós. Acho que até há 1 e o 2, mas é o primeiro. Que é a história de uma mulher que é surda. Ok? Vejam, é um bom filme para verem e fala um pouco desta parte da água. Ok? É um filme que fala da pessoa gostar mais de si e da diferença que isso faz na vida. Mas então, Dr. Masaru Emoto, o que é que este senhor japonês, nos seus 70 anos, que morreu mais ou menos o ano passado, se não me engano, há 1 ano ou 2 anos, o que é que ele fez? Ele teve uma ideia muito curiosa que foi: a água é sempre H2O, mas ele achava que ia haver diferenças dentro da maneira de onde a água vinha e como a água era tratada. E então ele começou a pegar em água e punha uma a ouvir música clássica, a outra punha a ouvir música tipo heavy metal. Depois pegava noutra água e ia buscar a água tipo de um sítio parado, de uma represa, e pegava nessa água e dava a uns monges para fazerem rezas a essa água. E depois chegava até à água e escrevia frases tipo: eu gosto muito de ti, eu amo-te. Na outra, num papelinho, escrevia tu enojas-me e coisas assim, mais feias. E depois o que é que ele fazia? Pegava nessa água, punha no microscópio, arrefecia e via o tipo de cristais que a água formava. Ok? E só vendo, só vocês procurando e vendo é que percebem o efeito fenomenal que isso tem. Há muita gente que diz que os estudos dele não prestam para nada. Vocês vejam os estudos e vão perceber que aquilo é bem feito, é rigoroso e é fenomenal. E explica muito também o impacto que o pensamento tem no nosso corpo. Não é? Não nos esqueçamos que nós somos 70% de água. Então, nas águas que ele, por exemplo, a água em que ele punha música clássica, punha o Beethoven a dar, e noutra água em que ele punha, por exemplo, música heavy metal, numa fazia um cristal lindíssimo, forma hexagonal, lindíssimo. A outra nem sequer formava cristais. Numa água ele escreveu amo-te, formava um cristal super bonito. Na outra ele escrevia tu enojas-me, ficava um cristal horrível e deformado. Ok? E então ele foi fazendo estas experiências. Ok? Vocês encontram isto facilmente no Google, ponham nas imagens e vão logo perceber a imagem de cada palavra ou de cada música que aparecia. É uma coisa fundamental de verem e de pensarem o seguinte. Lembrem-se que eu disse que ele escrevia frases na água, punha um papelinho na garrafa e depois, passado um tempo, ia ver como é que essa água ficava. Ok? O que é que ele aí queria testar? O poder que o pensamento e que a intenção têm sobre a água. Ok? E ele provou que sim. Que o pensamento e a intenção que as pessoas colocavam alterava a maneira como a água cristalizava. Ok? Portanto, que impacto é que não terá os nossos pensamentos em 70% da água que nós temos no nosso corpo? Por isso é que o policiamento e o cuidado mental que nós temos que ter com aquilo que permitimos que a nossa caixinha aqui ande a pensar ou não, tem um impacto muito grande. Ok? Existem também vídeos interessantes na internet com crianças que fizeram o teste de pôr arroz, grãos de arroz e água em 3 copos. Arroz e água em 3 copinhos. Num deles, eles todos os dias, as crianças chegavam a este copinho e diziam: obrigado, eu gosto muito de ti, obrigado por me alimentares. Ou seja, transmitiam sentimentos de gratidão àquele copo de água com arroz. No segundo, diziam-lhe coisas feias. Não prestas, não gosto de ti. No terceiro, ignoravam completamente. Ok? E ao final de 15, 20 dias, vejam, está na internet, é um teste mesmo. Ao final de 20 dias, este arroz que eles todos os dias davam-lhe boas palavras, o arroz cresceu e germinou. Ok? Tinha um bom cheirinho, ou até fermentou e ficou um bom arroz. Já não me lembro como é que foi. Nesta água que lhe transmitiu mais coisas, a água apodreceu, com o arroz lá dentro. E na outra, que ignoraram, apodreceu ainda mais. Ou seja, a conclusão que o vídeo tem é que, e é um vídeo que até fala do bullying, que o ignorar alguém ainda acaba por ser pior, acaba por ser uma das piores coisas que nós podemos fazer. Ok? A pessoa sentir-se ignorada. Mas, voltando mais atrás, a água não é só H2O. Ok? Já vos mostrei a informação que o Dr. Gerald Pollack tem sobre as zonas de exclusão e como a água se divide em 2 polos e funciona como uma bateria. E nós vemos isso, que é a diferença entre consumir um alimento acabado de apanhar ou um alimento que teve no supermercado durante meses, perdeu esta carga elétrica. Ok?
Vemos também isso nas experiências do Dr. Masaru Emoto e na cristalização da água, em que nós vemos o efeito que o pensamento e que a intenção têm sobre como a água vai cristalizar. Ok? Portanto, já falei disso tudo. O último pontinho que eu agora quero lembrar um bocadinho, e já vai mais num aspecto mais de consciência e do ambiente, é nós termos noção que a água é um bem precioso e raro. Ok? Existe pouca água potável no mundo, é um bem cada vez mais raro, que cada vez mais vai ser controlado, ok? Eu até diria que uma das próximas guerras que vai haver, já se fala que a Terceira Guerra Mundial ia ser por causa da falta de água, e em certos países isso já acontece, ok? A falta de água potável é uma das grandes causas de guerra em países mais subdesenvolvidos. E eu queria lembrar que há estatísticas que mostram onde é que o maior consumo de água existe. E o maior consumo de água a nível global é para a produção agropecuária. Ok? Ou seja, a produção de animais em grande escala é onde existe o maior consumo de água. Só para terem uma ideia, vou-vos só dar este número, consumir um hambúrguer com um bife é o equivalente, foi necessário 3.000 litros de água para produzir esse bife. Okay? Que é o equivalente a tomar banho durante 2 meses. Ou seja, nós até podemos ter cuidado em casa, fechar a torneira enquanto estamos a escovar o dente ou fazemos duches mais curtos. Mas 2 meses de chuveiro corresponde a um bife de hambúrguer. Ou seja, para as pessoas que são mais conscientes a nível ecológico e ambiental, é um bom valor de também terem em mente. Okay? Para quem quer poupar na água, a alimentação influencia muito. Ok? Quem quiser aprofundar isto, há documentários, o Cowspiracy é um dos que fala mais disto, mas existem outros, basta pesquisar na internet. Ok? Então, um pequeno resumo dentro daquilo que é mais importante. A água não é toda igual. As melhores águas são as que vêm diretamente de uma mina, de um poço, ou que nós tenhamos uma boa máquina que ionize a água e ponha um ORP negativo e um pH alcalino. Ok? Essa é a melhor água. A nossa intenção altera a estrutura da água, ou seja, pessoas que cozinham zangadas, lembrem-se daquilo que estão a colocar na comida, ok? Algumas linhas do yoga dizem mesmo, se a pessoa está zangada não deve cozinhar, nem sequer deve comer quando está zangada, porque isso vai influenciar como a comida vai entrar no corpo, ok? A água no corpo tem um efeito semelhante à fotossíntese das plantas, em que ela, através da energia solar e energia infravermelha, polariza-se. E esta polaridade da água é fundamental. E esta água polarizada nós encontramos nos alimentos frescos, porque a maior parte dos alimentos já tem muita água. E o último ponto importante de relembrar é nós devemos controlar o consumo de água e perceber se devemos beber mais ou menos. A coisa mais fidedigna é a nossa urina. A urina muito escura, aumentamos um bocadinho mais. Urina clara demais, podemos reduzir um pouco. Ok? Lembrem-se que estar cronicamente desidratado é um fator de risco para muitas doenças que eu já enumerei. E pronto, dentro daquilo que eu tinha para transmitir hoje, já vos passei. Espero que tenham gostado. Sei que não é assim, se calhar tenho aqui algumas novidades para algumas pessoas. Vejam as investigações do Dr. Masaru Emoto, são fenomenais, ok? O livro dele é genial, as fotografias são espetaculares. Vejam o filme The What the Bleep Do We Know. Para quem quer também aprofundar a consciência mais ecológica, vejam o filme do Cowspiracy para perceberem onde é que existe o maior consumo de água e como é que podem reduzir. E lembrem-se da importância da energia solar, que nós vamos falar no próximo vídeo, sobre o nosso corpo e sobre a bateria de água que nós temos. Ok? Espero que tenha sido útil. Espero que, se tiverem dúvidas, escrevam. Vemo-nos na quinta-feira. Obrigado por assistirem e fiquem bem. Obrigado.